ainda em primeira carta de Paulo aos Coríntios, foi a leitura oficial dessa manhã, versículos de número 50 até o 58. Diz-nos assim a palavra do Senhor. Você pode também abrir a sua Bíblia aí na sua residência. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15, versículos de número 50 até o 58. Diz-nos assim a palavra do Senhor. Com isso quero dizer, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vou lhes revelar um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando esse corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, portanto, minhas amadas irmãs, portanto, amados irmãos e irmãs de Maraponga 1, sejam firmes, sejam inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Aleluia, glória a Deus. Queridos irmãos, igreja do Senhor, verdade é que o cristianismo é uma religião da ressurreição. O cristianismo é a mensagem da ressurreição. Esta é a mensagem do cristianismo, a mensagem da ressurreição. Cristianismo sem ressurreição não existe. Se você tirar a ressurreição do cristianismo, ele será eliminado, ele será desfeito. O cerne do cristianismo é a ressurreição. Essa é a mensagem central, é a mensagem da ressurreição. Se tirarmos esta mensagem do cristianismo, o cristianismo viraria mais uma religião, mais uma filosofia. Esse é o processo. E por conta do pecado, há um processo natural estabelecido por Deus, que é o nascimento, o crescimento, e aí vem, queridos irmãos, um declínio, que é o envelhecimento, vem a morte, vem a sepultura. Esse é um processo natural. Nascemos, crescemos, declinamos, morremos, seremos sepultados. E o corpo entrará
em um processo de decomposição. Esse é o ciclo natural estabelecido por Deus. Todos estão inclusos, porque diz-nos a palavra do Senhor: és pó e ao pó voltará. Meus queridos irmãos, esse é um processo. És pó e ao pó voltarás. Mas, meus queridos irmãos, esse processo não para aqui, não se finda aqui, porque esse é o processo natural do ciclo que já vos falei. Mas há um processo espiritual, há um procedimento sobrenatural que sobrepõe aquilo que é natural. E é isso que Paulo está dizendo aqui na carta aos Coríntios, no capítulo de número 15. E aconselho a você que você possa ler esse capítulo inteiro na sua casa, em um tempo posterior a esse culto. Porque diz-nos o apóstolo Paulo que o que é corruptível vai se revestir de incorruptibilidade. O que se corrompe é o corpo, que envelhece, que morre, que vai ser sepultado, que vai entrar em decomposição, ele se corrompe. Mas esse corpo corruptível vai se revestir de incorruptibilidade. Esse corpo que é mortal vai se revestir da imortalidade. Então, irmãos, o que é natural, ele vai se revestir do sobrenatural. Aí, meus queridos irmãos, Paulo vai orientar a igreja em Corinto acerca, queridos irmãos, da vitória, porque tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Jesus te derrotou na cruz do Calvário. Aleluia. O cristianismo é uma das mais belas doutrinas, porque ela não cessa, ela não tem um ponto final. Meus irmãos, a morte para nós não é um ponto final. Não é, porque continua. Aí é que continua, meus irmãos, e Deus tem uma palavra nessa manhã para o nosso coração, porque a essência do cristianismo é exatamente a ressurreição. O nosso Senhor Jesus, ele não morreu apenas, ele morreu, é fato de que ele morreu, mas verdade ainda é, mais verdade ainda é, de que ele está vivo, ele ressuscitou e ele venceu a morte na cruz do Calvário. Aleluia. Talvez 35 horas após a sua morte, provavelmente 35 horas depois da sua morte, ele vem à vida. Como homem, o corpo dele foi colocado numa sepultura. E o seu espírito vai para um paraíso. Mas o corpo dele não ficou naquela sepultura fria. O espírito dele veio aquele corpo que estava naquela sepultura. Aleluia! E o corpo dele foi levantado. Quando aquelas mulheres foram em um domingo pela manhã, um domingo como este daqui, uma manhã como esta daqui, e aquelas mulheres foram na sepultura para ungir o corpo de Jesus,
tomaram espanto, porque a pedra já estava removida. E quando se aproximaram, ficaram assustadas. Não viram o corpo do Senhor, mas viram anjos anunciando: por que vocês procuram entre os mortos aquele que vivo está? Ele não está aqui, ele ressuscitou, ele levantou da sepultura, a morte não conseguiu tragá-lo. Onde está a morte, a tua vitória? Ele, o meu Senhor, ressuscitou. Aleluia! Vários textos, queridos irmãos, vários textos ao longo dos evangelhos, ao longo dos livros escritos por Lucas, em Atos dos Apóstolos, também nas epístolas paulinas, vão nos provar o fato de que Jesus ressuscitou, quando ele aparece a vários irmãos, quando ele aparece às mulheres. O texto lido pelo nosso querido irmão Diácono Jackson, no texto de Coríntios, no capítulo 15, Jesus Cristo foi visto por mais de 500 irmãos, de uma só vez, e o texto ainda diz, Paulo ainda diz que a maioria dos que viram Jesus ressurreto, ainda estão vivos. 500 irmãos viram Jesus ascendendo aos céus. Olhem, meus irmãos, isso é uma prova, nós temos mais prova de que Jesus ressuscitou, porque isso aqui é fato, isso aqui não é uma ideologia, não é uma filosofia, não é um pensamento qualquer, não é como existe aí uma doutrina do ocaso, não, isso aqui é fato, isso aqui é verídico, isso aqui é verdadeiro. Há provas materiais, físicas, palpáveis, de que Jesus Cristo está vivo, de que Jesus Cristo ressuscitou. Aleluia! Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Há mais provas de que Jesus ressuscitou do que a ida do homem à lua. Já disse um certo teólogo, meus irmãos, se Jesus tivesse aparecido a um discípulo só, haveria aí indagações, questionamentos, dúvidas acerca de que ele apareceu apenas para um discípulo, mas ele apareceu várias vezes, em várias situações, a vários discípulos, e agora 500 irmãos estão vendo ele ascender, ele subir aos céus. Louvado seja o nome do Senhor. No Evangelho de João, no capítulo de número 20, no Evangelho de João, capítulo de número 20, mostra Jesus ressurreto, aparecendo aos seus discípulos. Evangelho de João, capítulo 20, versículo de número 19 até o versículo 22, diz assim: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos. Prestem atenção que o texto, ele enfatiza o fato de que as portas daquela casa estavam trancadas e os discípulos do lado de dentro reunidos. Com medo dos judeus, porque os discípulos pensaram: se fizeram isso com o nosso mestre, o que vão fazer conosco? Mataram o nosso Senhor, agora vão nos perseguir e matar. E os discípulos com medo, trancados nessa casa, com medo dos judeus. Jesus veio, se pôs no meio deles. O Jesus ressurreto apareceu. As portas trancadas, os cadeados, as correntes, as trancas não conseguiram impedir do meu Senhor entrar naquela casa, porque ele vivo está, ele ressuscitou, aleluia, e atravessou aquelas portas fechadas, onde os discípulos com medo estavam.
Diz o texto, e Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo: paz sejam convosco. Aleluia. E dizendo isto, lhe mostrou as mãos e o lado. Quando Jesus disse: paz seja convosco, e Jesus mostra as mãos feridas, as marcas que os homens fizeram no corpo santo do nosso Senhor. Ele mostra ao lado, o lado onde a lança do soldado furou. Aleluia. E então os discípulos alegraram ao ver o Senhor. E Jesus lhe disse outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também envio a vocês. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Depois ele aparece a outros discípulos. João registrou no capítulo de número 21, dos versículos 1 até o 14, diz-nos assim: depois disso, Jesus manifestou-se outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Eles conheciam muito esse mar, mar da Galileia, como é conhecido, ou lago de Genezaré. Eles conheciam muito essa região, e Jesus, ressurreto, apareceu aos discípulos, mais uma vez, quando eles estavam ali junto ao mar da Galileia. Foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, que é Tiago e João, e mais 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse aos outros: vou pescar. E os outros responderam: nós vamos também com você. Tinha passado toda a cena do Calvário, já tinha passado toda aquela quinta-feira do Getsêmani, a sexta-feira onde Cristo foi crucificado por volta das 3 horas da manhã, ao meio-dia, onde o sol escureceu, até perto das 3 horas da tarde, quando Cristo dá o seu último brado e diz: consumado está. E José de Arimateia pede o corpo de Jesus para ser tirado e ser sepultado, antes que venha o sábado, que acontecia por volta das 18 horas da sexta-feira. Iniciava-se o sábado, para que não pudesse tocar no corpo de um morto, porque pela lei judaica seria profanação tocar no corpo de um sagrado, de um corpo de um homem no dia de sábado. Eles não podiam tocar no corpo de um homem morto no dia de sábado, e tinha que fazer tudo isso nesse intervalo de 3 horas da tarde até 6 horas da tarde, para fazer uma viagem, pedir autorização para tirar o corpo de Jesus da cruz e colocar naquela sepultura, e não deu tempo nem embalsamar. E aí, queridos irmãos, tudo isso já passou, e os discípulos parece que voltaram às suas atividades de antes de se tornarem discípulos de Jesus. E o texto diz que Pedro mesmo é quem convida: vamos pescar, e os outros dizem: então vamos, eu vou com você também. Foram, entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. E o que é que está acontecendo? Porque nós estamos falando de homens que conhecem a indústria da pesca. Nós estamos falando de homens que são profissionais na área da pesca. Eles conhecem tudo, dos ventos, do mar, das águas, do tempo que está propício à pescaria ou não, qual é o melhor horário, aonde lança a rede, onde é que vai. Eles conhecem, eles sabem, e passaram a noite inteira, mas não pegaram nada. Versículo 4. Ao romper o dia, Jesus estava na praia. Preste atenção,
Mas os discípulos não reconheceram que era ele. E Jesus perguntou. E os discípulos ainda não perceberam que era Jesus. Tem muita gente que diz que é discípulo de Jesus. Jesus aparece, chega, fala e ele não percebe que é Jesus que está ali. Filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer? Eles disseram assim, não. Então Jesus disse, joguem a rede à direita do barco e vocês acharão. Quem é esse estranho? A gente está fazendo isso desde o início da noite. A noite se foi. O dia já está amanhecendo. E pescador sabe, irmãos, qual é o horário do melhor para lançar a rede. E aquele horário de manhã, o dia amanhecendo, não era um horário bom. E eles estão assim, mas quem é esse estranho? Nós conhecemos tudo de pesca. Passamos a noite inteira aqui pescando. E esse homem chega de repente e manda a gente lançar. Tá bom. Sobre a tua palavra, nós vamos lançar a rede à direita. Assim fizeram. E João registrou, ele estava lá. E ele registrou. E já não podia puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aleluia, Deus! E o discípulo a quem Jesus amava, ele, João, que diz isso, discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro, João, percebeu. E João diz a Pedro, é o Senhor! Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu com a sua túnica, porque tinha tirado a roupa e lançou-se ao mar. E os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque estavam somente a uns 90 metros da praia. Ao saltarem em terra, viram ali brasas com peixe por cima, e também havia pão. Jesus lhe disse, tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco, arrastou a rede para a terra. A rede estava cheia de 153 grandes peixes. Oh glória! E mesmo sendo tantos peixes, a rede não se rompeu. E Jesus disse, venham, vamos comer. Nenhum dos discípulos ousavam perguntar, quem é você? Aleluia, porque eles sabiam que era o Senhor. Aleluia. Jesus veio, pegou o pão, partiu, deu para eles, e depois Jesus pega o peixe, partiu, deu para eles. E esta já era a terceira vez que Jesus tinha manifestado aos seus discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos. Oh, louvado, exaltado é o nome santo do Senhor. Aleluia. Tem mais. Tem um bocado de texto aqui. Atos capítulo 1, versículo 9 até o 11. Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas, à vista deles em uma nuvem. E uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles, os discípulos, com os olhos fixos nos céus, enquanto Jesus subia, eis que dois homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram, homens da Galileia, porque vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, do mesmo jeito que vocês estão vindo ele subir ao céu, glorioso,
poderoso, majestoso, envolto numa nuvem de glória, do jeito que vocês estão vendo ele subir, ascender aos céus, assim também um dia ele vai voltar. Como é que o meu Senhor vai voltar? Glorioso, poderoso, majestoso, lindo como ele é. Ele voltará, aleluia. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Paulo orienta a igreja em Corinto e diz que o mesmo Senhor ressurreto voltará. A ressurreição, meus queridos irmãos, é a essência do cristianismo. É a doutrina da ressurreição. Meus irmãos, e Paulo orienta a igreja de Corinto que os que morreram no Senhor, um dia eles vão ressuscitar. Aleluia. Nesse período de pandemia, lamentamos quantos irmãos queridos nossos partiram para estar com o Senhor. Aqui mesmo na nossa congregação, quantos irmãos partiram para estar com o Senhor. Sentimos saudades, lamentamos. Tantos queridos irmãos, obreiros, pastores, na nossa cidade de Fortaleza, homens, mulheres, quantas das vezes sentávamos juntos, em um momento solene como esse aqui, para celebrar aquele que vive para sempre. E hoje eles não estão mais conosco aqui. E hoje eles não cultuam mais conosco aqui. Mas, meus queridos irmãos, Paulo orienta a igreja de Corinto para consolar uns aos outros com essa palavra. Porque se o mesmo Espírito ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, assim também ele há de ressuscitar aqueles que morreram em Jesus Cristo, aqueles que morreram no Senhor Jesus Cristo. O corpo está guardado na sepultura, assim como o corpo do nosso Senhor foi guardado naquela sepultura. Mas um dia a trombeta soará, a trombeta vai tocar, e os que morreram em Cristo, o corpo vai se levantar. Não me pergunte como, porque eu estou falando de coisa sobrenatural. Não me pergunte como é, não sei. Eu entendo e compreendo pela fé que aqueles que morreram no Senhor, o corpo se levantará da sepultura. O corpo foi sepultado na mortalidade, mas se levantará na imortalidade. O corpo que foi sepultado foi um corpo natural, mas se levantará um corpo sobrenatural. O corpo que foi sepultado foi um corpo físico, mas se levantará um corpo espiritual, porque o que é mortal vai se revestir da imortalidade. Oh glória! O que é corruptível vai se revestir da incorruptibilidade. Oh glória! O que é natural vai se revestir do sobrenatural. Oh glória! Tragada foi a morte, na vitória Jesus te derrubou na cruz. Oh, se você puder agora por um momento adorar, bendizer e exaltar aquele que vive para sempre, adore, 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 porque Jesus conquistou por nós na cruz do Calvário. Entre a ressurreição de Jesus, que aconteceu há mais de 2000 anos atrás, e a ressurreição futura do crente, no meio aí, há uma ressurreição. A ressurreição, queridos irmãos, daqueles que estavam mortos nos seus delitos e pecados. Aqueles que estavam mortos. Paulo diz que nós estávamos mortos. Diz-nos a palavra do Senhor, no Evangelho de João. João capítulo 5, versículo 24 e o versículo 25.
Diz-nos assim a palavra do Senhor: em verdade lhes digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Isso aconteceu comigo, isso aconteceu com você, isso aconteceu conosco, isso aconteceu com você, meu irmão, minha irmã, que está em casa nos assistindo por essa plataforma digital. Estávamos mortos, aleluia, estávamos mortos, aleluia, mas passamos da morte para a vida. Em verdade lhes digo que vem a hora e já chegou em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e os que a ouvirem viverão. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo diz na carta aos Efésios, capítulo de número 2, versículos de 1, 4 e 6, Efésios, capítulo de número 2, versículo 1, versículo 4 e versículo 6. Eu estou dizendo que entre a morte do nosso Senhor Jesus Cristo, há mais de 2000 anos atrás, e a ressurreição futura dos crentes, entre a ressurreição de Jesus, há 2000 anos atrás, e a ressurreição futura dos crentes, há aí, nesse meio aí, a ressurreição dos pecadores. Paulo diz no versículo 1 do capítulo 2 de Efésios: Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Versículo de número 4 diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, olhe que mensagem maravilhosa é essa. Eu não sei o que você anda fazendo, não sei quais as transgressões, os pecados que te afastam de Deus, mas agasalha essa palavra aí no seu coração. Olha o versículo 4: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida, te deu vida, Ele lhe deu vida, Ele deu vida a você, aleluia, juntamente com Cristo, pela graça, vocês são salvos, aleluia, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Aleluia. Eu quero convidar a você que talvez você ainda não tenha saído dessa condição para uma nova condição, da vida velha para uma nova vida, da vida de pecado para a vida de santidade, do homem natural para o homem espiritual, do homem comum para o homem sobrenatural. Eu convido você a viver o reino de Deus enxertado dentro de você agora, em uma nova criatura, porque, meus queridos irmãos, o cristianismo é a religião da ressurreição. O cristianismo, na sua essência, é a ressurreição. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Cristo nos ressuscitou e nos deu vida, e hoje nós estamos assentados nas regiões celestes em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Receba essa palavra de fé, de ânimo no seu coração.